Boa tarde, gente linda! Eu sou Elisângela Simões, sou terapeuta holística, consultora de bem-estar da doTERRA e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o óleo essencial de cravo. Eu sempre faço meus vídeos falando de problemas, de saúde e tudo mais, mas hoje eu quis fazer um especial do óleo essencial de cravo, porque estudando, fazendo aí todos os meus estudos, eu descobri que este óleo é o rei dos antioxidantes. Alguém pode pensar, imaginar o que é isso? As substâncias antioxidantes deste óleo estão no topo da lista de acordo com a tabela ORAC, que é uma tabela que foi criada nos Estados Unidos por uma instituição lá e tudo mais. E é o óleo que tem mais de 1 milhão lá, não sei qual que é a medida da substância lá de antioxidantes, mas é enorme, ele tem muito mais do que todos os óleos essenciais. Então, muitas vezes a gente acaba valorizando muitos óleos. É claro que cada um tem seus benefícios, mas o óleo essencial de cravo, que é um óleo que a gente não dá muito valor, falo por mim, porque eu nunca dei muito valor para este óleo, então resolvi fazer esse vídeo hoje por isso, porque ele é espetacular na questão de antioxidantes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre todos os benefícios que este óleo traz pra gente, que são maravilhosos, vocês vão ver. Este óleo, na composição química dele, ele é 70 a 80% de fenóis, né? Aí a gente vai falar um pouquinho da composição química do óleo, porque é importantíssimo, porque a composição química do óleo, os óleos têm de 40 a 400 componentes químicos dentro, né, das suas moléculas lá e tudo mais. Então, é importante a gente sempre falar qual que é a característica dominante deste óleo, né? Ele é um fenol, é 70 a 80% dele, de eugenol, que é um dos componentes químicos, e é a este composto químico, a essa molécula que a gente dá, que dá essa função de antioxidante tão maravilhosa para o óleo de cravo. E ele tem 20% de acetato de eugenila e os outros 6% é beta-cariofileno, que são sesquiterpenos, tá? Então, basicamente, este óleo essencial, que é o óleo essencial de cravo, eu até coloquei aqui um pouquinho de cravo, gente, pra gente ver, cravo maravilhoso. Uma dica para usar o óleo essencial de cravo, junto com os cravinhos, eu pego um potinho, coloco um pouquinho de cravo, assim, ó, e aí deixo espalhado na cozinha com umas gotinhas de óleo essencial de cravo para poder ficar bem forte, né? Porque espanta formiguinhas, espanta todos os bichinhos da cozinha, a cozinha da gente fica maravilhosa. Então é muito bom, viu? Olha, esse cheiro é maravilhoso. O meu vidrinho de óleo de cravo tá bem ali, eu esqueci de pegar ele para mostrar para vocês. Mas vamos lá. Então, ele é um óleo que é anti-infeccioso em largo espectro. O poder de anti-infeccioso dele, de anti-inflamatório, é maravilhoso. Ele é também antivírus, antibactérias, fungos e parasitas. Então, além de ser um extremo antioxidante maravilhoso, o mais alto de todos os óleos essenciais, ele é também anti-infeccioso, grandemente, numa grande quantidade, ele é anti-infeccioso. E ele é também antiviricida, antibactericida, fungicida e antiparasitário. Bom, ele pode ser utilizado, como a gente já falou, como ele é, né, antivírus, bactérias e parasitas e tudo mais, ele é um anticandidiásico. Ai, que nome, deu nó na língua. Um anticandidiásico muito forte, então para problemas de candidíase é excelente. Também é anestesiante, ele é antifermentário, e ele também é antinecrosante, então para feridas abertas, necroses, né? Aquelas feridas que estão abertas e que não cicatrizam e tudo mais, para necroses, para aquilo, para melhorar aquele aspecto, pode utilizar o óleo de cravo, porque ele é antinecrosante. E ele é também um tônico e estimulante geral. Ele é também, óbvio, né, como eu já falei, como ele é um poderoso antioxidante, então ele é um antirradical livre, maravilhoso. É utilizado para quais questões? Eu gosto de falar que o óleo de cravo é o óleo dos dentistas, porque ele tem uma ação enorme nesta região de boca, língua, dente, gengiva. Até nessa região de dor aqui nas ATMs que a gente tem, ele age bastante nessa região aqui nossa da boca.
Então, eu gosto de chamar ele de óleo dos dentistas, porque ele previne a placa bacteriana também. Ele age protegendo nossos dentes como se fosse o flúor, só que muito melhor, porque o flúor faz mal para a saúde e o cravo não faz mal para a saúde. Então, pra gente ficar aí com os dentes fortes para ajudar, para proteger contra as cáries, para proteger contra as placas e até até para ajudar nessa questão de dores, de ATM que a gente tem. Ele é um gengivite, estomatite, tudo isso, tudo que envolve a boca, ele é um óleo maravilhoso. Eu gosto de chamar ele de óleo dos dentistas. Ele é também antidiarreia, então essas viroses que a gente pega aí, não sabe o que é, você vai no médico, isso é virose, bota lá um olhinho de cravo que vai ajudar. Cistites, nevralgias, neurite virais, bom para flatulência, inchaço abdominal, excelente para hipotiroidismo. Gente, eu tô preparando um vídeo sobre a tireoide maravilhoso, que vai ficar muito longo porque o assunto é extenso, mas o óleo de cravo vai estar lá com certeza. Ele é excelente para o hipotiroidismo. Parasitores cutâneos, né? Esses problemas de piolho, sarna, carrapato, herpes zoster, já tive caso de herpes zoster na minha família e eu usei óleo de cravo com melaleuca, foi maravilhoso. Verrugas, também ele é muito bom e também ajuda bastante em processos respiratórios, sinusite, gripe, bronquite, tuberculose, nossa senhora, agora eu fui longe, hein? Tuberculose. Ai, foi feio agora. Tuberculose e astenias de todo tipo, profundas. Ele é muito eficiente em necroses, né? Como eu falei. Úlceras. Por quê? Porque ele age como antinecrosante, ele é antidor e anti-infeccioso de grande espectro. Então, esses aspectos do óleo de cravo são todos eles em grande espectro. Então, a gente pode usar ele com bastante confiança. Blends que nós podemos fazer para tratar alguns problemas de saúde, que são muito comuns, que a gente vê bastante. Para tireoide de Hashimoto, a gente pode utilizar 40 gotas de cravo com 10 gotas de canela, coloca no vidrinho e vai tomar uma gotinha de manhã e uma gotinha à tarde. Vai ajudar na tireoide de Hashimoto. Blend de úlcera digestiva, nós vamos colocar cravo, copaíba e açafrão também. Depois, essa união desses 3 óleos vai tomar uma gotinha de manhã, uma gotinha de tarde para ajudar nas questões de úlceras digestivas. E para os dentes, a gente pode fazer tanto em formato de enxaguante bucal, como para tomar também, ou junto com outro óleo para poder passar. E aí, detalhe, lembrando que para tomar, para digerir esses óleos, esse óleo tem que ser na cápsula, tá? Porque tanto a canela como o cravo, eles são dermocáusticos, eles vão queimar a mucosa, então tem que ser na cápsula ou diluído em óleo vegetal. Então, bastante cuidado, diluir ele no óleo de coco ou em algum óleo, um azeite, um óleo comestível, se for tomar via oral. Ou coloca na cápsula, não pode aplicar direto na pele e não pode tomar ele direto sublingual, porque vai queimar a mucosa, não pode, né? É uma característica dos fenóis, eles são dermocáusticos na sua maioria, e então a gente tem que tomar esse cuidado. E aí também nós temos o blend para os dentes, né, com cravo, alecrim, tomilho e capim-limão. Então pode diluir todos num óleo vegetal, depois faz um enxaguante bucal com essa misturinha, e aí utiliza 2 ou 3 vezes por dia, para poder proteger os dentes e essa região. Então, recapitulando, ele é antibiótico, analgésico, bactericida, digestivo, respiratório, é excelente para os dentes. Para dores musculares, ele mata alguns das bactérias aí mais difíceis, que é o Staphylococcus, mesmo a condição da bactéria que está em biofilme. O que é um biofilme, né? É um aglomerado, né, dos estafilococos resistentes, cobertos por uma membrana protetora que tem resistência aos antibióticos. Então, este tipo de estafilococos, ele cria, que é o biofilme, ele cria resistência aos antibióticos. E utilizando o óleo de cravo não tem resistência, porque as bactérias, os fungos, os protozoários, e os vírus, eles não desenvolvem resistência aos óleos essenciais conforme eles desenvolvem aos antibióticos, tá? Então, essa é uma questão bem bacana, que eu estudei isso e é muito legal. Então, a gente pode usar com garantia de resultado. E então, ele consegue interromper o crescimento de fungos aí, inclusive candidíase, doenças como pé de atleta e tudo mais.
Isso tudo tem estudos, viu, gente? Vários estudos aí que comprovam. Nós vamos falar agora um pouco desses estudos. Então, tem alguns estudos que comprovaram a eficiência do cravo, que ele pode funcionar como protetor nos dentes, substituindo o flúor, né? Como eu já falei. E ele protege os dentes de substâncias ácidas. Ele pode ser mais eficaz do que o flúor na inibição de organismos que são causadores das cáries. Então, o óleo dos dentistas, viu? Num estudo de 2006, foi feito um estudo que comprovou que ele aliviou dores, então ele pode ser utilizado como analgésico. Em 2018, tivemos um outro estudo. Neste estudo, ele aumentou o procolágeno de tipo 1, a elastina e uma proteína que é a filagrina, que é o principal componente para a formação da nossa camada córnea. Então, ele evita a desidratação, conserva mais a água, evita a desidratação da pele. Então, ele também é excelente para a pele. Protege contra os raios UVB, desinflama a pele e acelera a regeneração dos tecidos. Isso foi descoberto num estudo que foi feito agora neste ano de 2020. E como eu já falei, pela tabela ORAC, pela escala ORAC, ele é um dos óleos que tem a maior quantidade de antioxidantes. Então, é um óleo maravilhoso para a gente usar para nos proteger de todas as doenças, para nos proteger de todo tipo de infecção, de bactéria, de doenças como o câncer, por exemplo, que vão atacar, né, as nossas células. Ele nos traz essa proteção. Na psicoaromaterapia, é um óleo que tem uma força masculina muito forte. Ele tem um óleo que ele traz na inalação, né? Inalando esse óleo, ele vai nos trazer aquela força de ação, aquela força de execução, para a gente ir para frente, fazer, executar. Ele traz empoderamento para que a gente possa buscar o nosso propósito. Então, é um óleo que nos acorda, que nos traz empoderamento, nos traz a força de ação. Ele acalma as paixões daquelas pessoas que são muito rígidas, inflexíveis. Sabe aquela pessoa assim que dá vontade de você pegar ela e socar, tem hora? Porque você tenta enfiar uma coisa na cabeça dela e você não consegue. Não existe certo e errado, né, gente? Cada um é o que é. Mas, às vezes, tem pessoas que são muito inflexíveis, que são muito rígidas. E isso tudo se dá por conta de muitas coisas. Às vezes, a pessoa viveu, muitos traumas que ela carrega e tudo mais. Então, ela não muda. E ela torna-se uma pessoa rígida e inflexível. Então, este óleo essencial, ele traz essa questão de amolecer, né? Essa questão de liberar esta energia, de trazer o entendimento dos traumas e dos medos. Porque pessoas que são assim, normalmente são pessoas que criam, né? Aquela parede, assim, nem criam aquele escudo mesmo de proteção. Então, são pessoas que são muito reativas, que são muito ofensivas, que tudo que você fala, às vezes uma crítica construtiva, ela já vem se defendendo, são pessoas que vivem se defendendo, são muito rígidas e inflexíveis. Então, o óleo essencial de cravo, ele traz essa questão dessa libertação, do entendimento desses traumas, né, e libera essas questões. Ele vai conseguir auxiliar lá na causa raiz, né? Que traz essas características para a pessoa, do medo e da raiva. Ele libera a energia estagnada nos dentes, na boca, nos chakras da garganta. Então, trabalha muito nessa região. Então, por isso, ele também é um óleo que ajuda bastante na tireoide, né? Porque é um órgão que se encontra bem aqui nessa região. A boca, na garganta, neste chakra. Corporifica o poder em equilíbrio com gentileza. Ele me lembra, assim, é como se fosse um martelo revestido de veludo, sabe? Aquela pessoa que tem aquela rigidez, aquela força, mas ela torna-se mais gentil. Então, ele traz esta possibilidade, né? Ai, que delícia o cheirinho dele. Trata o medo da expressão do julgamento, porque muitas vezes essas pessoas não se expõem, não falam, porque tem medo do julgamento, né? Muitas vezes a pessoa se retrai e ela só age na defensiva, na reativa, porque ela tem medo dessa expressão do julgamento dos outros. Ele trata a raiva reprimida, sabe? Aqueles processos quando você vai acumulando raiva, e de repente acontece alguma coisa que é a gota d'água, a gota d'água, e a gente explode, né? Acabou. E, de repente, às vezes até a gente acaba explodindo por um motivo, né? Que nem deveria e tudo mais, mas é a gota d'água. Mas porque a gente já tá trazendo muita raiva reprimida, que a gente não põe pra fora, não, é um vulcão, né?
fervendo lá debaixo da terra e de repente ele vai explodir. Então o óleo essencial de cravo, ele trata essa raiva reprimida, ele trata isso para que você não exploda, nem para que não acabe maltratando alguém e deixando essa raiva aí tomar conta. Ele vai tratar isso, ele elimina essa raiva que foi reprimida ao longo do tempo, elimina essas bolsas emocionais que ficam presos lá na nossa aura. Então ele ajuda a fazer esta limpeza. Ajuda a retirar esse senso de Marte, né? Que tem pessoas que acabam criando esta vitimização, elas acham que elas têm que ser esse mártir e tudo mais, e ele traz isso. Limpa a raiva e a rejeição, principalmente porque raiva e rejeição acaba gerando complicações no pâncreas, né? Então, muitas vezes as pessoas desenvolvem aí diabetes ou várias doenças aí de infecção do pâncreas, desta região assim, e isso está muito ligado à raiva, né? A essa emoção da raiva, e ele ajuda a liberar isso. Pessoas que desistem da vida, têm sentimentos de derrota, ele lança luz sobre a vida dessas pessoas e traz a retomada de poder, o gosto pela vida. Ele recoloca a crença pela vida e pela sobrevivência, pela luta mesmo, né? Por buscar o seu propósito na vida dessas pessoas. Porque tem pessoas que têm uma crença limitante, que acreditam que a vida é luta, que você tem que sofrer para você conquistar alguma coisa, e na verdade não é assim. E ele ajuda a eliminar essas crenças e trazer mais leveza. Ele transforma os sentimentos de raiva, né, reprimidos. Uma coisa que ajuda bastante é utilizar o óleo de cravo inalando ou até mastigar também, né, umas florzinhas dessas assim de cravo, colocar um pouquinho de óleo nelas e mastigar isso. Ela ajuda bastante na questão de pessoas que têm vício de cigarro. Pode ser que o vício do cigarro está linkado a questão da amamentação, tá? Isso não é 100%, mas pode estar. Crianças que não foram amamentadas, ou porque não puderam, porque por algum motivo a mãe não pôde amamentar, ou porque simplesmente a mãe não quis amamentar, e aí a criança gerou essa necessidade da amamentação, e ela acaba depois virando um viciado no cigarro. Então, para este tipo de trauma, essa questão, o óleo de cravo ajuda muito. Inalar o óleo de cravo, até colocar uns palitinhos dentro do óleo de cravo e depois usar ele cheirando como se fosse o cigarro, assim, para quem deu vontade de fumar, vai lá e pega um palitinho daquele, cheira, pega uma florzinha de cravo, mastiga. Ele ajuda bastante a tratar este tipo de trauma para os fumantes. Ajuda muito a liberar as dores que nós temos aqui nessa região, né? Que são, né, dores voltadas para essa questão de ATM, dessa região da boca. Massagem aqui, ele ajuda a reduzir essas dores, como ajuda em várias questões de dente, infecções bucais e tudo mais. Ele também é um óleo que traz força e resistência física e também é um óleo afrodisíaco. Ó, quem diria que o cravo pode ser um óleo afrodisíaco? Ele é. Ele também pode ser utilizado para essas questões. Foram feitos estudos com ratinhos utilizando o óleo essencial de cravo e ele aumentou muito a atividade sexual em ratinhos do sexo masculino. Então, já existe teste, né? Testes que foram feitos nessa questão. São antioxidantes, né? O que são antioxidantes, né? Já falei tanto dessa palavra aqui hoje. Antioxidantes são substâncias que reduzem o nosso estresse oxidativo, né? Que são moléculas reativas que vão se juntando às nossas moléculas e vão trazendo essa oxidação do nosso corpo e a gente vai envelhecendo, né? E aí ele age trabalhando nessa questão antioxidante, a composição química dele age trabalhando nessa questão antioxidante do nosso corpo. Como a sua maior parte, 80% dele é eugenol, que é essa substância química, que foi comprovado em estudo que ela é 5 vezes mais efetivo que a vitamina E. Então, a gente sempre fala que vai colocar vitamina E nos nossos cosméticos naturais, eu sempre coloco, mas na verdade o óleo essencial de cravo ele é 5 vezes mais efetivo nessa questão do antioxidante do que a vitamina E. Houve um outro estudo que foi feito em tubos de ensaio que ele ajudou a impedir crescimento de tumores, ele promoveu a apoptose de células cancerígenas na boca, juntamente com melaleuca, cravo e manjericão como enxaguante bucal diluído, é lógico, né, porque ele é dermocáustico, também ajudou muito em questões de tumores e infecções nessa região. Também ajuda na questão das placas bacterianas, reduziu e várias bactérias da boca.
Para o fígado, o eugenol, ele ajuda muito em questões de doenças hepáticas, ajuda bastante no fígado. Então, o cravo também pode ser utilizado, inclusive para curar cicatrizes do fígado. Ele aumenta o muco gástrico. O que é o muco gástrico? É uma substância que nós temos no nosso estômago, que ele cria uma barreira protetora no nosso estômago, porque o nosso estômago é uma região muito ácida, então ele aumenta o muco gástrico, que ajuda na proteção do nosso estômago contra fugiu a palavra. Esses ácidos, né, essas substâncias ácidas para a digestão que nós temos no nosso estômago. Ele também tem um efeito afrodisíaco, como eu já falei, foi feito um estudo e aumentou bastante a atividade sexual em ratinhos. Tem um efeito antidiabético também, e ele reduziu em estudos a concentração de açúcar e de lipídios no sangue. E ele também tem um potencial formidável para o tratamento de câncer. Então, é um óleo essencial que não é caro, um óleo essencial que é barato,